Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os mais de 130 milhões de visualizações do meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição de 1988, indique o canal, se você já está inscrito, a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. É importante destacar que, além de você estar inscrito no canal, você pode ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Dessa forma, você ajuda, colabora com o jornalismo independente, plural, republicano e democrático, que é fundamental ao país, especialmente nesse difícil momento que nós estamos vivendo, né? Além disso, só para me lembrar, nós estamos começando hoje um pouco atrasado, eu vou entrar daqui a pouco na questão das entrevistas, porque nós temos algumas entrevistas e tal. Vocês podem me seguir pelo Twitter, pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso. www.cursovilla.com.br, lá vocês encontram 3 cursos que nós oferecemos, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, nós fizemos 2 entrevistas e acabamos até atrasando um pouco o horário por causa disso, peço desculpas. Uma delas com a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, uma boa conversa, que vai estar postado no domingo ao meio-dia. E fizemos uma outra entrevista com o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que é candidato a deputado federal pelo Partido Podemos do Paraná. E eu queria justamente falar primeiro dessa que nós acabamos de postar há pouco tempo atrás, né? Nós vivemos um momento, eu tinha certeza, eu estava lendo alguns comentários, sabe? Nós estamos vendo no Brasil um momento de polarização de uma pobreza ideológica raramente vista, que é diferente da polarização quando você tem visões de mundo, discussão, debates, né? Não aquela na base do achincalho, do ressentimento, do ódio, né? De não ouvir o que o outro lado fala. Inclusive é difícil, o Brasil não se divide em 2 lados, existem múltiplos lados, em múltiplas facetas, né? Nós não estamos num regime como em outros países, que são marcados fundamentalmente pelo bipartidarismo, não é o caso brasileiro. E, além disso, quando você tem bipartidarismo, você tem conteúdo, visões de mundo e tal. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E é natural, as pessoas são muito tensas, nervosas, irritadas com a situação econômica, com a pandemia e seus reflexos, e a tragédia que foi a mais de 650 mil mortos, dessa tensão que a gente vive, dessa nuvem negra que parece que não vai embora, sabe aquela coisa de desenho animado? Começa a chover, aquelas trovoadas que a gente vê em desenho animado. É uma situação que nós estamos vendo agora, e que vem especialmente, não só, mas a partir de 2019, mas tem um momento anterior também. E isso faz com que crie-se um clima que qualquer coisa é motivo de um barulhão, e coisas que não tem nada a ver, uma enorme pobreza dessas questões. E aí, na hora que saiu a notícia, eu tinha visto a questão do STJ, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma Câmara, né, 5 ministros do STJ, em relação à solicitação da defesa do ex-presidente Lula, em relação ao célebre PowerPoint, né? Não vamos historiar toda a questão, não precisa, vocês sabem. E aí solicitou uma indenização lá, ou algo do gênero, de R$1 milhão, e acabou sendo concedido R$75 mil. Bem, essa notícia apareceu tal, e aí eu
estava acompanhando o noticiário de hoje, essa notícia já tem 2 dias, né? Aí vem no noticiário de hoje a questão do Pix, eu estava lendo a Bela Megali, né? Do Globo, que é sempre uma leitura indispensável que a gente precisa ter. E ela justamente falou que surgiu uma campanha de iniciativa que nem teria sido do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, e a questão do Pix. E aí ela deu um número de 11.722 transações de um Pix a cada 15 segundos, dando um total que atingiu R$ 543 mil, muito acima dos R$ 75 mil, e, de acordo com ela, o ex-procurador, o excedente, ele vai fazer uma doação, e até disse lá para quem doaria, de acordo com a Bela Megali, está no Globo. Quando eu li aquilo, já sabia dos fatos, da decisão do STJ, eu pensei, poxa vida, vamos então tentar uma entrevista com o ex-procurador. Entrei em contato e eu consegui quase que em seguida a entrevista e fiz. E é incrível, eu estava lendo uns comentários, as pessoas são assim, quer dizer que um ex-procurador da República, não é o Zé Mané, é um ex-procurador da República, para ser procurador, primeiro está no Ministério Público, fazer concurso, etc. Tal. Tem uma atuação, eu sei que há toda uma controvérsia, né, que envolve a questão do Telegram, outra vez, hein? Precisa ver, inclusive, essa questão do Telegram, né? Que acho que tu mais ouve aquele hacker, tudo isso não está devidamente esclarecido, vale lembrar, um dia estará, né? E aí teve aquelas conversas, todo mundo sabe, nós já comentamos aqui, absolutamente indevidas, tal, mas, e aí tem a visão que a justiça tem disso, e nós entrevistamos aqui no nosso canal as pessoas que têm uma leitura oposta à do ex-procurador. Por exemplo, o doutor Cacai, né, advogado, doutor Cacai, que externou uma posição totalmente diferente, crítica à Lava Jato e crítica ao Ministério Público. E tem aqui no nosso canal. E a questão, por que você não vai ouvir o ex-procurador? Ah, mas precisa falar com a defesa do Lula. Que defesa do Lula? Que defesa? A defesa do Lula está me processando, vocês não sabem? Vocês pensam que esse espaço aqui é absolutamente tranquilo? Tem os processos dos nazifascistas bolsonaristas, tem os processos do Lula. Em abril, por exemplo, eu vou ser obrigado outra vez, tem testemunhas, né, por um processo de um cidadão aqui de São Paulo que cometeu atos lesivos ao erário, para ser muito educado, e que está processado. Vocês pensam que o Brasil se divide em 2 partes? Não é assim. Né? E o meu espaço aqui é na defesa intransigente, e ela está aqui, da Constituição. Né? E aí você tem um caminho. Os partidos fazem esse trajeto. Eu faço esse, caminho reto. Lá na frente está sempre os valores republicanos, né? O que diz a nossa Constituição Cidadã. E você não está conforme o vento, não. Então, tem os processos dos bolsonaristas, processos de questão de assédio judicial, etc. Tal, né? E são muitos, e eu me defendo sozinho, registrar vocês. E tem os processos que também vieram ainda do PT. Alguns são muito antigos, que eles perderam numa instância, noutra, e vão recorrendo. E coisas as mais exóticas, porque em relação a um cidadão, que eu não vou externar quem, atos lesivos ao erário. Olha a minha educação, hein? Meu Deus do céu, tem todas as provas. Teve até uma CPI em certo lugar que mostrou tudo. E eles ficam pá. Então, quando eu entrevistei o ex-procurador, e vocês acesso aí no canal, ele apresentou, eu falei, olha, o senhor se sente injustiçado, o senhor tem um mandato, quer um futuro mandato para se proteger, que crítica o senhor tem ao Supremo? Ele tem o direito a falar, ou não? E os que são críticos, na verdade, foram entrevistados aqui no canal. Quantos? Eu citei o Cacai, mas outros foram. Peguei o Cacai porque é uma pessoa mais conhecida e que deu uma entrevista muito tranquila, muito boa, muito elegante, e pôs as suas posições, mas outros também criticaram. Então, o papel do canal, do nosso canal, que é um canal democrático, é esse. É ouvir. As pessoas apresentam. E aí, vocês analisam isso agora, sem partir-pri. Né? Sem aquela visão de aquele ressentimento, do ódio, ou do primarismo, do senso comum, da filosofia das massas. Esse canal tem justamente o objetivo de qualificar as reflexões sobre o Brasil,
É isso que é o objetivo do canal. Notem, nós temos 250 entrevistas. 250. Dá uma olhada no universo ideológico dos entrevistados. Aonde vocês têm isso, com equilíbrio? Aonde o entrevistado fala? Com a liberdade que fala aqui. E com respeito, né? Pera, que outro canal do YouTube vocês têm esse elenco de entrevistas, sem apelar, buscando aqueles recortes, aquelas coisas apelativas, como tem por aí? Nada disso. Você veja como é qualificada a reflexão aqui. Então, bola no chão, como a gente fala no futebol, não queira dar balão, né? Ganhar o leitão, quem chutar a bola mais alto, o zagueirão. Não é assim. Não se ganha dessa forma. E o processo eleitoral de 2 de outubro tem de ser diferente. Nós temos que ter uma discussão de ideias, de projetos, de visão do Brasil, para saber para onde nós vamos. E só nós poderemos ir para um bom caminho se tiver um bom debate político. Isso que é essencial. Politizar, sair desse primarismo e que não leva absolutamente nada. Não. Qualificar. Nós já tivemos debates intensos na história do Brasil. Se vocês pegarem a República Populista, 1945, até 65, quando, após o AI-2, são extintos os partidos políticos, né? Vamos estender, então, mais um ano, além de 64, até 65, inclusive porque houve eleições diretas para vários governos estaduais, porque não havia coincidência de eleições naquela época para todos os governos estaduais. Poxa, é um debate intenso. Agora, dá uma olhada nos anais parlamentares, eu estudo isso. Eu não estou falando como alguns que falam por ali e tal. Não, pega, eu tenho os discursos. No meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil, tem alguns deles. E tinha um monte deles, que eu gostaria até de fazer um volume 2, quase que só de brasileiros. Poxa, debates, coisas. Eu lembro que tem uma, 66, a despedida de Raul Pila, fala, olha, não quero mais fazer parte desse congresso, cortaram toda a independência do poder legislativo, a nossa autonomia, etc. Tal, faz um belo discurso de um liberal parlamentarista, clássico, a figura do Raul Pila, do Partido Libertador, que era muito forte, que é a base original ali, o Rio Grande do Sul. Né? Então, é isso que é debate. Então, se nós tivermos isso em outubro, legal, muito bom. Desejo isso, né? E não ter esse primarismo, precisa sempre ver o outro lado. Mas que outro lado? Nós já vimos o outro lado. O canal vê todos os lados. Veja de política externa. Veja o diplomatas em um universo diferente de diplomatas. Ou vocês não percebem? Tem diplomatas que têm concepções mais diferentes. Por exemplo, o Celso Amorim, que por mais tempo ficou à frente do Itamaraty na história da República. Né? Ele tem uma leitura que é diferente da leitura, por exemplo, do Rubens e Cooper. E os dois têm várias entrevistas no canal. Então, acho que deu para ir entrevistas de nível excelentes, excelentes. Então, acho que deu para entender, né? Para que vocês possam entender o que eu estou pensando, né? E qual é o papel do canal. Então, a entrevista por fim, vou para o ponto final e vamos ao centro de hoje, a entrevista do ex-procurador, ele é candidato, o eleitorado do Paraná é que vai decidir. E ele é de lá mesmo, não é caiu de paraquedas, se ele deve ou não ir à Câmara Federal. E caso eleito, vamos ver como é que ele vai desempenhar as suas atribuições constitucionais. É isso é democracia, né? É isso, entender. Eu não divido o Brasil em duas partes, né? O Brasil é muito amplo politicamente, nós temos um extremismo nazifascista que não faz parte da democracia, que é o nazifascismo bolsonarista, e as outras correntes são muito plurais, e tem de ter um debate entre elas. É isso. E, claro, que não... E aí um debate que vai ser intenso na hora da eleição. Eu, por exemplo, tenho uma postura, minha leitura, vocês conhecem. Né? No mínimo, nesse século, o número de artigos que eu escrevi, o número de livros, de participações em debates, participação na TV, aqui no YouTube. Então, vocês sabem, em rádio, etc., o que eu penso, né? Que é aquilo. É a mesma linha. Como disse um irmão, um político veio aqui, não vou falar qual, importante, ele disse o seguinte, pô, meu irmão mora em São Paulo, ele não é de São Paulo, e fala, pô, o Vila não tem essa história de mudar a posição conforme o governo, conforme o partido, ele tem os princípios republicanos. Eu falei, é isso mesmo, eu sigo meus princípios, né?
Então, o pessoal se acalmar, todos têm direito, desde que esteja no campo democrático, e aí você tem toda a estrutura legal, né, dos três poderes, que pode enfrentar uma questão daquele cidadão, né? E se é a questão do Poder Judiciário, se é do Executivo, se é do Legislativo. Me desculpe essa longa introdução, mas é que eu vi alguns comentários e falei, não estão entendendo absolutamente nada qual é o papel do canal. O papel do canal aqui não é de Torquemada. Vamos lembrar o Torquemada, grande pessoa, um cidadão de bem, será? Nada, aqui não tem espírito de Torquemada. Então, nós precisamos aprender o que eu espero que o Congresso Nacional, a partir do ano que vem, com a nova legislatura e com os eleitos, a renovação completa da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, tenha esse tipo de debate, né? Que quando o deputado for à tribuna, os outros deputados ouçam, ao menos isso. E mais do que isso, debatam, né? É esse o caminho. Então, vamos em frente, vamos em frente. Claro que o Bolsonaro, não é novidade, voltou, de acordo com o portal Metrópolis, né, a fazer ataques indiretos, algumas vezes diretos ao sistema eleitoral brasileiro. E há 3 ministros em particular que ele fez questão de citar hoje em cerimônia oficial, no Palácio do Planalto. Ou seja, ele está transformando as cerimônias oficiais, ilegalmente, que é um crime eleitoral, em palanque para as eleições. E continua fazendo o ataque às instituições. Eu já tinha dito a vocês que esse seria um comportamento dele. Acertei. O comportamento dele é esse. Ou seja, de bater de frente a todo momento com as instituições, buscando desgastá-las da Constituição Cidadã. Bater, para desqualificar. Por quê? Porque ele sabe que está derrotado. E ele sabe que após a derrota, qual é o caminho dele? Bangu 8. Vai ser meteórico? Não. Porque numa democracia, você tem um inquérito, depois o inquérito pode ser recebido pelo Poder Judiciário ou não, mas se for recebido, aí abre-se um processo, tem todo o trâmite, né, legal, e aí vem, no caso de as provas serem suficientes, e vem a condenação, e aí ele vai para a cadeia. Então, a gente tem de seguir os trâmites legais. Aqui, não estamos aqui na lei de Lynch, então é necessário entender como é que funciona a democracia. E ele sabe que vai para a cadeia pelos crimes que ele cometeu antes e durante a presidência da República. E é uma quadrilha ampla, tem muitas ramificações. E essas ramificações vão estar presentes aí, claro, com absoluta certeza, né? Ele vai para a cadeia, e ele sabe que perdeu as eleições. Se você analisar com calma as pesquisas, claro que estamos ainda longe do 2 de outubro, né? Mas você passa a entender tendências, e ao você desenhar as tendências, você vê que o espaço até onde ele vai, o teto é limitado. Caso haja, e tudo indica que no momento haverá segundo turno, ele será derrotado no segundo turno, né? E ele sabe. E aí, ele vai tentar transformar, eu sou o primeiro a dizê-lo, registra, o primeiro turno é no dia 2, o segundo turno é no dia 30. O que ele vai fazer depois da derrota? Nos meses de novembro e dezembro, que a posse é 1º de janeiro, do eleito em outubro, ele vai pôr fogo no país. Então, os setores democráticos, os mais amplos possíveis, que respeitam a Constituição de 1988, já de antemão têm de ficar precavidos sobre o que vai ocorrer. E agora, nessa cerimônia de hoje, ele fez o ataque ao Supremo, chamou os ministros de queridos, no sentido depreciativo, querido Fachin, querido Alexandre de Moraes, querido Barroso, que é a tríade que ele vai batendo, né? É isso, para tentar desgastá-lo. E por quê? Porque, no momento, quem preside o TSE é o ministro Luiz Edson Fachin. E quem presidirá o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições será o ministro Alexandre de Moraes. Então, aí que está a questão, né? Ele vai batendo, e o ministro Barroso foi que presidiu, antes do ministro Fachin, o TSE, e teve, inclusive, uma excelente presidência do Tribunal Superior Eleitoral, foi muito bem. Então, ele vai batendo, e voltou a insinuar a questão que o voto precisa ser contado, né? Contado, ele dentro dos que é possível interpretar que ele é uma pessoa, ele tem problemas cognitivos, né? Ele não consegue externar um raciocínio com clareza, que o voto contado seria um voto que eles chamam impresso, que seria que as pessoas pudessem manualmente contá-los. O voto eletrônico não é assim, né? O voto é de conhecimento de todos, ou seja, começou a atacar a questão do voto. E ataca, mas depois dá a impressão que não atacou, que é típico desse tipo de liderança.
É típico desse tipo de liderança. E nós já mostramos o livro da Empoli, o Engenheiros do Caos, né? E nós já discutimos isso. Foi o primeiro, provavelmente, aqui no Brasil, a falar do livro, né, para vocês, mas é típico dessa liderança. Então, isso que ele falou hoje é muito sério, é muito grave. E note, ele faz tudo isso sempre no sentido de construir nuvens para esconder o essencial, que é a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis, o desemprego, né? E, por exemplo, o escândalo do momento. Sempre tem um escândalo do momento no governo Bolsonaro, que é um governo corrupto. O escândalo do momento é o Bolsolão do MEC, né? É o Bolsolão do MEC, ou seja, a corrupção que já foi demonstrada, segundo o Estadão, mais 10 prefeitos confirmaram, 10, né? E certamente daqui para frente outros vão aparecer com denúncias iguais ou mais sérias. E segundo o Globo, o jornal O Globo, o pastor lobista, o Gilmar, ele investiu R$ 450 mil para abrir 2 empresas no mesmo dia. R$ 450 mil para abrir 2 empresas no mesmo dia. E esse pastor, olha a hipocrisia, em nome de Jesus, eles ficam fazendo Deus no comando, né? Aí fazem aquelas orações. Esse mesmo pastor Gilmar, que a Damares diz que é o pastor dela, e o que o representante do PT para a questão dos evangélicos disse que o Gilmar é fantástico. Olha, notaram? A Damares fala isso, e o outro cidadão, seria um pastor vinculado aí, que queria criar uma espécie de comitê dos evangélicos para apoiar a candidatura a Lula, que não há nenhum problema, vale destacar, criar isso, disse que o Gilmar é um cara fantástico, o pastor. O pastor cuja mulher e filha, de acordo com o Metrópolis, portal Metrópolis, receberam auxílio emergencial. Vocês não ouviram errado. O pastor rico, envolvido em corrupção, com denúncia de mais de 10 prefeitos, e os áudios mostram isso, a mulher e a filha receberam auxílio emergencial, somando dá um valor de R$ 10 mil, de acordo com o portal Metrópolis. Então, veja a crueldade dessa gente. A crueldade. Porque se você vai a algum desses municípios, e eu fui o único, porque não vi em nenhum lugar, alguém que, por exemplo, na primeira denúncia, foi olhar o que era o município de Luiz Domingues, no Maranhão. Eu tive no Maranhão muito correndo, mas eu conheço um pouco a história do Maranhão desde o século XIX. No meu livro, a história do... eu vou até pegar aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Aqui é tudo assim. Que hoje eu mudei umas coisas aqui, pegando, tirando lugar, virou uma bagunça. Um país chamado Brasil, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI, está aqui presente desde as lutas do processo independentista, depois a história do Maranhão no século XIX, as grandes figuras culturais do Maranhão, lembrar o grande poeta do século XIX, os 2 grandes poetas, um baiano e um maranhense, Gonçalves Dias e Castro Alves, não é verdade? Onde nasceu Gonçalves Dias? Em Caxias, né? Por isso que o Luiz Alves Lima e Silva, o primeiro título nobiliário que ele recebe do Império, é de Barão de Caxias, que primeiro é Barão, né? E por quê? Porque é por causa da repressão que lá ocorreu no Maranhão, que ele estava lá como representante do governo central. A outra Caxias, no Rio Grande do Sul, quando houve durante o período, durante o Estado Novo, havia muitos municípios com o mesmo nome. Então, houve uma determinação que os mais antigos ficavam com o seu nome original e os mais novos ficassem do Sul, do Norte, Mineiro, Paulista, assim, por exemplo, Juazeiro, né? Você vai lembrar Juazeiro da Bahia, mais antigo do que Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, né? E assim por diante. Você pode pegar, e aí veio Caxias do Sul, porque a Caxias do Maranhão é mais antiga de Caxias do Sul. Bem, desculpe fazer essa referência histórica. Eu conheço muito bem depois a história do Maranhão, todos os dilemas. Tenho aqui tudo, o Jornal de Timon, etc, etc, etc. Não vou contar toda a história, né? Toda a história do Maranhão, mas o Luiz Domingos é um município pobre, paupérrimo, né? Cerca de 7 mil habitantes, de acordo com o IBGE. O índice de desenvolvimento social, os indicadores são péssimos. Lugar muito pobre. E esse
esses pastores corruptos do MEC, de acordo com tudo que é apresentado pelos jornais, queriam que, no caso do prefeito, queria que, ao protocolar, 15 mil reais. E depois, saindo o recurso, que é do nosso orçamento da União, dinheiro seu, meu, nosso, queria 1 quilo de ouro, porque na região tem mineração, que hoje dá um valor de cerca de 310 mil reais, aproximadamente. É uma crueldade, quando você vê aquela situação daquela população miserável, né? Terrível a situação. E fez isso com outros. No Jornal da Cultura que eu participei, tinha depoimento de outros prefeitos reafirmando essa prática e alterando valores. Em alguns lugares queria 40 mil para protocolar e assim por diante. Ou seja, ele fazia corrupção até com Bíblia. Até com Bíblia. Até com Bíblia. A questão é gravíssima. E as filhas, a filha e a esposa, receberam auxílio emergencial. Quer dizer, são aqueles, inclusive nas Forças Armadas, milhares receberam auxílio emergencial de forma indevida. Milhares. Teve alguma punição? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. O que é um crime? Esse, do caso do pastor, é algo gravíssimo. Ele devia ser expulso aí da ordem dos pastores, sabe lá eu como é que se chama, a igreja qual é a igreja dele, porque é inacreditável. Ele precisava de auxílio emergencial, a mulher e a filha? Claro que não. Eles aproveitaram, falaram, vamos abocanhar, já que está aí, por que não pegar? Isso é um comportamento cristão, solidário, né? Humanitário, numa crise, na maior crise sanitária da história do Brasil. Então, vocês estão percebendo, ou a gente abaixa um pouco esse nervosismo primário de uma leitura pobre da conjuntura, e ao falar de história do Brasil, então é pior ainda, porque isso não leva a absolutamente nada. Isso não leva a absolutamente nada, a não ser encobrir as raízes estruturais. E na questão de religião, eu tenho batido muito nessa tecla, separação igreja e Estado, que ninguém tem coragem de falar, porque tem eleição. E acham que a bênção do pastor é condição sine qua non para ser eleito. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Não é. Não é. Ao fazer isso, você joga água no moinho dos Gilmares, desses Gilmares aí. Todos são assim os pastores? Claro que não. Mas uma parte é. E nós sabemos quais são. São pessoas bilionárias, alguns deles, né? Alguns são bilionários. O Gilmar dá pequenos golpes. Não é aqueles que dão os grandes golpes, vocês sabem o nome de todos eles. Alguns, inclusive, já foi comentado aqui nesse canal. Agora, você precisa a eleição cada 2 anos, porque nós temos eleição cada 2 anos, fazer esse caminho em relação aos pastores para falar com os seus rebanhos? Não. Você tem de politizar essa relação e não despolitizar. Ao falar com o pastor, você está despolitizando. A relação politizada é contato direto com o cidadão, porque a Constituição fala em cidadão, que tem o direito soberano, de acordo com a Constituição, de escolher o seu representante. O que reza a Constituição? A soberania popular, essa discussão de soberania, você passa por Rousseau, bem, pode chegar a Locke, né? É uma discussão importantíssima. Você não vai falar de Rousseau e Locke para o Gilmar, e nem para o Mala, né? Eles não estão nem aí. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Foi uma luta, hein? E pelo voto direto e secreto. Outra luta, né? Com valor igual para todos. A relação se dá com cada cidadão. Ela não é mediatizada por alguém que negocia o voto do andar de baixo. Esse coronelismo evangélico tem de acabar, como com qualquer religião. E como acaba? Não é por uma determinação legal, é por uma ação política, sem discriminar qualquer denominação religiosa. Pode ser espírita, as diversas denominações do evangelho, os pentecostais, protestantes históricos, católicos, as religiões de denominação aí africana, os vários, etc. Os budistas, e os que não têm religião, porque nós não somos um Estado teocrático. Então, o que o Bolsonaro faz? De um lado, ele reforça esse descumprimento da Constituição, ele sabe da corrupção no MEC, o ministro sabe da corrupção, que é um outro pastorzinho, né, o pastorzinho do avião, né, que não podia ir de carro até São José dos Campos, ele pediu um avião da FAB,
É gente cruel, e sabe da corrupção. Porque o primeiro áudio, ele fala que o Bolsonaro pediu para que ele fizesse tudo que o Gilmar Pinto solicitasse. Então, você tem o presidente da República, o ministro e o Gilmar. O Gilmar é nada. Não é nada, é verdade. Mas o ministro é, e mais ainda o presidente da República. Aí é uma boa discussão. Então, vocês estão percebendo como a gente qualifica a reflexão aqui? Aqui não são aqueles outros que fazem aquele papel, fazem tipo, já tem candidato A ou B, fazem... Não, aqui é um outro, nós estamos num outro patamar, né? Um outro patamar. Aqui a nossa reflexão é passar pela história, pela sociologia, pela política, pela antropologia, e por aí vai, né? Ou seja, é entender o significado maléfico para a democracia brasileira dessa relação. E o Bolsonaro fortaleceu durante 3 anos, mais de 3 anos, e agora no 4º ano eleitoral, mais ainda. E aí, ao mesmo tempo, veja como é uma ação nefasta às instituições republicanas, ao mesmo tempo, ele ataca o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, que tem defeitos, é verdade, mas sem ela, eu não estaria falando agora com vocês, porque nós já estaríamos numa ditadura do Bolsonaro e sua caterva. E temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é coisa mais importante do que a justiça eleitoral. Sabe quantos anos ela tem no Brasil? 90 anos. Nasceu em 1932. Um Código Eleitoral. Pela primeira vez as mulheres vão votar. Olha a revolução, e podem ser votadas. Até então isso não ocorria, né? O voto secreto pela primeira vez. Nós deveríamos, esse ano, preparando para a eleição, ter uma discussão nacional sobre isso. Não temos nada. Que coisa mais importante do que os 200 anos, o bicentenário da independência, que nós temos? Nada. Então, é incrível, com as questões que importam, ninguém está nem aí. Tal. Aí ficam todos nervosinhos, porque alguém tem o direito de falar. No interior do que reza a Constituição e do ordenamento legal. Aí o outro tem uma outra visão, por exemplo, uma outra leitura, no campo democrático, e fala, não, a minha leitura do ordenamento legal é outra. E discute, e tem de conviver, porque a democracia é a convivência dos contrários. Isso é essencial. É assim que vive o país. A questão, eu até lendo hoje, tanta coisa que eu estava lendo, eu até anotei aqui, vou até escrever sobre isso. Um país em guerra consigo mesmo. É o Brasil. Um país em guerra consigo mesmo. 2 pontos. O Brasil. É isso. Eu espero ter dado alguns exemplos históricos, que a história é fundamental, a história não é pretexto. Quando vocês leem Winston Churchill, e eu tenho aqui um monte de livros do Churchill, memórias, escritos, discursos, etc., muitos livros sobre ele. Para ele, a história era fundamental. Sem ela, não há política, não há governo, ele diz. Isso é essencial. Só que é um momento tão despolitizado do Brasil que ninguém fala da história. Vocês notem, os pré-candidatos, os que passam por aí, ninguém fala. É como se nós começássemos a partir do momento que o político fala. Não existe passado. E com esse tipo de político, não existe futuro. É isso. Se você gostou dessa live de centenas que nós temos no nosso canal, com essa perspectiva, e você está inscrito no canal, muito obrigado mesmo. Nós temos mais de 130 milhões de visualizações com esse tipo de reflexão. Eu solicito que você indique a um amigo, né? Para que ele também esteja inscrito no canal. É canal do YouTube, Marco Antônio Villa, ative as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram, e utilize, vocês bem fazem, a página dos comentários. E é muito legal. E comentar para debater, sugerir, falar de livros, de filmes, de exposições, de coisas, e que eu vou, tanto quanto possível, né, sempre colocando aqui nos nossos encontros, né? Lembro também que, além de estar inscrito, você pode apoiar o canal, e aí é uma questão importante, né? Ser membro apoiador do canal, entender o que é um canal democrático numa conjuntura de tempos complexos que nós vivemos, né? Terríveis, que nós vamos superar, sim, mas para isso precisa ter espaço, porque você recebe bombardeio, e tem de se defender. Então, você fortaleceu o jornalismo independente, de qualidade, plural,
e republicano, né? E para isso tem duas formas que nós apontamos e você escolhe qual delas você opta para ser membro apoiador do canal. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Vila Oficial. Nós temos a entrevista, assistam, que é a visão dele, do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que é a perspectiva que ele tem. Nós temos as perspectivas diferentes com outros entrevistados do canal, temos mais de 250 entrevistas, portanto não é pouco, né? E no domingo teremos, ao meio-dia, a entrevista com a pré-candidata, ainda, evidentemente, não é uma pré-candidata oficial, porque é o partido, mas do MDB, que é a senadora que tem uma participação importantíssima na CPI da pandemia, a senadora Simone Tebet. E temos uma série de entrevistas para a próxima semana, dentro desse universo, plural, republicano e democrático. Nos encontramos amanhã. Até!